Luís, boa tarde. Hoje tivemos o índice alemão, o DAX, a recuar para valores abaixo dos 5.000 pontos. É um mínimo de junho de 2009, penso eu, mas só o facto de se quebrar esta fasquia dos 5.000 pontos tem impacto em termos de análise técnica? Num só dia não. Num só dia não, e também pelo facto de ter fechado com uma figura que se chama, com uma vela que se chama doji. É uma vela de incerteza ou também poderá ser de mudança. Mas também como corresponde os mínimos da mesma à parte baixa do canal baixista, pois poderá daqui haver a possibilidade de iniciar um ressalto. Não temos osciladores, os osciladores e os indicadores não nos confirmam esse ressalto para hoje, para amanhã, quero dizer, não nos o confirmam, mas a figura em si marca-nos, eu costumo dizer assim, dá-nos um prémio, assinala-nos um gap e diz-nos que superados os 5.150 e os 5.185 e fechados, terminou aqui o mínimo da semana. Tem sempre que fechar durante 2 dias consecutivos, deveria para se ter uma ideia clara da tendência. Exatamente. Com este fecho, assinala então o início de um ressalto com o objetivo depois nos 5.300, 5.350 e 5.500. De outra forma, poderá lateralizar, não o fechando. Quando eu digo que é um prémio, esta referência de gap, é para quem pratica o chamado trading diário, é uma referência muito próxima. E então começa a equação rentabilidade-risco é muito compensadora na medida em que a estratégia, no caso de baixista, terá o seu stop ou a sua resistência muito perto, e no caso de se projetar a altista, o suporte é precisamente o mínimo anterior, porque de perdido o mínimo anterior ou o mínimo marcado no dia de hoje, que foi no nível 4.975 aproximadamente, o seu próximo ponto de paragem estaria nos 4.715. Portanto, são quedas ainda acentuadas. Temos tido a banca muito pressionada, não é de agora, tem sido assim ao longo dos últimos meses. Nesta altura, se olharmos para os principais bancos europeus, se olharmos para um dos índices europeus que reúne o maior número de bancos, qual é a perspectiva? A nível de banca, a nível desse índice que reúne os principais bancos... Estamos a falar do Eurostoxx 600. Exatamente. Não está como está, por exemplo, qualquer cotada da banca portanto, do nosso país, não é? Porquê? Porque de todas as subidas que iniciou, portanto, a 9 de março de 2009, corrigiu 76,4%. Portanto, quer isso dizer, continua-se em níveis superiores aos mercados, aos mínimos marcados em 9 de março de 2009 e o mesmo não se passa com a nossa banca. Portanto, o que é que eu diria? Está de facto baixista, está a acompanhar a tendência dos índices em si, uma tendência baixista, a último, pode-se dizer que no mês de agosto, bastante acentuada, já a demonstrar algum cansaço, mas também sem muitas divergências. E o que eu diria era que no curto prazo, enquanto não vejamos o nível 140 superado, não temos possibilidades de nos aproximarmos do nível 175, que não deixa de ser também ainda uma tendência baixista e que só a superação do nível de 190 nos faria entrar, portanto, numa tendência lateral ou talvez lateral altista. O seu próximo ponto de paragem poderá ser o nível de 115, já que cotiza agora mesmo, já que está a cotar no nível de 120. Poderá ser o seu próximo ponto de paragem. Um fator positivo que eu vejo aqui é que, por exemplo, para quem se atreve, para quem é atrevido a entrar na banca, por exemplo, na banca portuguesa, e quer entrar a altista e ainda não sabe se é o momento ou gosta de arriscar, eu como não sou apologista de entrar contra a tendência, nós temos aqui uma divergência. Temos a banca portuguesa a marcar mínimos inferiores aos de 9 de março de 2009 e temos aqui este índice em si em níveis superiores aos mínimos de 9 de março de 2009. Há aqui uma divergência e talvez procurar uma convergência, uma menor correção por parte da banca portuguesa face a este, com uma estratégia baixista neste e altista no outro, ou uma subida superior no caso da banca portuguesa para convergir. Luís, mas qual é a importância dos mínimos de março de 2009 para os ativos em geral, em termos de análise técnica? Tem algum valor essa marca? Tem, porque foi aquele suporte muito importante, foi quando o mercado sangrava, como se diz, quando havia pânico, quando todas as pessoas estavam com medo, estávamos na terceira e última onda baixista. Foi o fundo. Foi o fundo. Marcou-se aí um chão muito importante. A partir desse chão iniciámos um ciclo que começou por ser de curto prazo, era um mero ressalto,
transformou-se em meio prazo ao anular o tal retrocesso máximo os retrocessos que são permitidos de 50% e de 61% na maior parte dos índices, neste caso na banca americana, que é quem marca o passo, por bem assim dizer, e depois daí marcou uma tendência ao longo de 2 anos, formando 2 grandes ondas altistas. Daí que se marca esses mínimos, e esses mínimos são o suporte. Perdendo esses mínimos, se os perdermos, porque é que eu considero importante? Porque esses mínimos marcaram, antes de os mesmos se darem, marcou uma grande onda baixista. Ao perdermos estes, estaríamos numa segunda grande onda baixista e estaríamos num caminho de muito longo prazo baixista. Tecnicamente, é daí a importância desses mínimos. Portanto, esse é um nível a verificar com toda a atenção. Luís, olhemos para outros índices. Agora, se olharmos para os Estados Unidos, importa também ver qual é a tendência do S&P. Lá está, os Estados Unidos acabam por ditar a tendência dos mercados. Se olharmos para o S&P, o que é que vemos nos próximos tempos? Vemos-o a corrigir, mas saudável, porque o mesmo, depois tendo corrigido ainda só 38% dessas subidas iniciadas aos referidos 9 de março de 2009, vemos que se perder, porque andou a ameaçar o dia de hoje o nível de 1144, 1148 por aí, mas terá que fazer os tais 2 fechos diários por baixo desse nível e fechou a sexta-feira passada nos 1150 aproximadamente, o que dá fiabilidade a esta figura de consolidação, mas lá está, é uma figura de consolidação de uma onda baixista, e o que ele nos diz é que, enquanto não superarmos o nível de 1230, não podemos aspirar, não se altera a tendência, e quando perfurarmos, se o fizermos, que eu penso que o faremos, o nível de 1150, pois o próximo ponto de paragem é o nível dos 1100. Este sim é importante, porque este, depois de perdido, inicia-se a segunda, então, onda baixista. E terá o seu ponto de paragem pois, nos 1020 e depois 940 e por aí abaixo, mas ainda um pouco distante dos tais mínimos de 9 de março, que chegou a marcar em torno a 670 aproximadamente, bastante distante, portanto marca um cenário muito mais otimista, na verdade. Luís, na última semana o mercado foi apanhado também com alguma surpresa pela correção forte do euro em relação ao dólar. Essa correção, que efeitos é que teve em termos da tendência da relação de forças entre o euro e o dólar? Teve e inclusivamente, portanto... Foi uma semana em que o euro recuou para mínimos de 6 meses em relação ao dólar. Eu ia procurar, muito pressionada. Agora não encontro, mas portanto não tem importância. As pessoas, portanto, explicarei verbalmente que é o seguinte: foi marcado na sexta-feira o dólar em si. Se olharmos só para o índice do dólar, o mesmo tinha uma tendência baixista de muito longo prazo e a mesma foi perfurada na quinta e na sexta-feira. 2 fechos diários com confirmação do fecho semanal da sexta-feira. O que aconteceu com isso foi que, de facto, o dólar está talvez a dar início a um novo caminho, e isso marcou-se na diferença entre o euro-dólar, portanto, o par euro-dólar. De facto, aqui, nesta linha vermelha ascendente, o que nós verificamos é a perfuração na sexta-feira dessa mesma linha. A tendência de longo prazo ficou anulada. Há uma outra linha ascendente com menos verticalidade que terá o seu próximo ponto de paragem no nível de 134,30, mas não é menos verdade que não perdeu a força da consolidação descendente. Quer isto dizer, esta descida íngreme que o mesmo efetuou não perfurou o nível dos, portanto, 135,85. Andou a negociar esta madrugada em níveis de 135,50, de facto, mas lá está, tem que fazer o tal fecho diário que nós mencionamos. E o nível de 134,10 será a próxima paragem, perdendo este nível, 132,30. Luís, para concluirmos, um olhar sobre uma cotada portuguesa que tem estado, obviamente, na berra, digamos, o BCP, mínimos atrás de mínimos, nesta altura vale 19 cêntimos por ação. Já aqui falámos várias vezes do BCP, era difícil encontrar outra tendência que não fosse a de queda do valor das ações. Nesta altura ainda se mantém essa perspectiva? Sim, ainda se mantém. Ainda se mantém.
Não encontramos tecnicamente divergências, inclusivamente posso acrescentar que no mês de junho, julho e agosto de 2011 foi o volume de vendas mais negociado, o volume vendedor mais negociado dos últimos 10, 15 anos, o que acentua e dá fiabilidade a todas estas quedas. Fez algo parecido ao DAX, que foi que deixou-nos aqui um prémio, quer isto dizer, o nível dos 20 cêntimos, é, portanto, um gap que ele aqui nos assinala. Daqui poderemos fazer duas leituras. Uma, poderemos ter uma volta em ilha, a mesma só se confirma se tivermos uma abertura em gap altista no dia da manhã. Isto será um sinal de volta. Um doji também poderá ser um sinal de volta, mas isto tem que ser confirmado com volume e com divergências, coisa que não está a acontecer. Como não está a acontecer e não há suportes históricos que nós conheçamos, o que eu faço é, portanto, desenhar-lhe a diretriz baixista e ver que o seu próximo ponto de apoio, caso vá perfurando mínimos, trás de mínimos, está nos 14 cêntimos. E cá estaremos na próxima semana, Luís, para olhar para estes e para outros ativos. Muito obrigado. Muito obrigado.